Olá, este é mais um episódio do MapSul Podcast. Compartilhe-o com seu amigo ou amiga. Todos os demais estão disponíveis no Spotify e no SoundCloud. Basta procurar MapSulPodcast. Normélia, a virtude de ser brilhante, parte 1. Você tem ideia de quem é Normélia Undina Lalau de Farias? Se não sabe quem é, te convidamos a prestar muita atenção nesse podcast, onde esta mulher negra conta como é viver e vencer no município de Criciúma, no estado de Santa Catarina, de como a educação formal é necessária para a população negra, além de nos presentear com o relato de sua felicidade de ser acadêmica ao mesmo tempo que seu pai. Normélia é um exemplo de mulher, mãe, filha, amiga, profissional e de parceira que luta por uma comunidade que busca, através de seu aprimoramento, o bem-estar para além do presente. Pensa nas futuras gerações, assim como pensaram seus antepassados. Escutando Normélia, aprendemos o quanto somos capazes com o incentivo daqueles que acreditam em nosso potencial. É tanto ensinamento nessa agradável conversa entre as professoras Normélia e Rosemar que foi necessário dividirmos esse podcast em 2 partes. Então, escute este e não perca o próximo episódio de Aprendendo com Normélia. Olá, querida Normélia, eu fico muito feliz de nós estarmos começando a gravar esse podcast, estando presente 2 mulheres negras de estados diferentes. Uma das coisas que eu sinto muito, por conta dessa pandemia, nós ainda não nos conhecermos pessoalmente, mas as coincidências, da nossa vida são muitas, entre elas gostarmos de química, né? É verdade. Então, eu começo apresentando a querida Normélia Undina Lalau de Farias, professora da Unesc, e, mais do que nunca, o Museu Afro-Brasil Sul, que ele quer contar a história de pessoas negras, e essas pessoas, esses personagens, vão contar a sua própria história. Nós não temos agora discursos de não negros falando sobre nós, mas nós falando sobre nós. Então, Normélia vem como uma representante negra do estado de Santa Catarina, e eu começo, Normélia, perguntando em que ano que tu nascesse e o nome dos teus pais. Bom, então, boa tarde, É um prazer poder estar aqui junto contigo, então, fazendo essa gravação e falando um pouquinho, realmente, a respeito, digamos assim, da minha história de vida, e de algumas questões relativas ao nosso estado aqui, que é o estado de Santa Catarina, Realmente, a pandemia não nos permitiu, de estarmos pessoalmente, mas digamos assim que os nossos encontros e a nossa relação é como se tivéssemos uma vida inteira juntas, Coisa muito incrível, não só a coincidência da química, mas parece que tem um elo mais forte aí que nos une. Então, eu sou nascida de 18 de janeiro de 1959. Nasci em Criciúma, numa vila operária, certo? Onde, na realidade, era uma vila que ela foi formada justamente para dar, digamos assim, habitação aos mineiros da época, Aqui da região. Certo. E como era o nome dos teus pais? Quantos irmãos tu tens, ou tinhas, não sei? Conta um pouquinho sobre a tua vida, a tua infância, teus pais. Bom, eu sou filha, então, de Wilson Lalau e Clotildes Maria Martins Lalau, Eles, na realidade, tiveram 7 filhos, sendo que eu sou a segunda da prole, Acima de mim tem um rapaz, e dos 7, na realidade, vivos, são 6. Então, hoje nós somos em 3 mulheres e 3 homens. Teve um que, na realidade, faleceu ainda enquanto bebê,
que era gêmeo com o meu irmão, que nasceu abaixo de mim. Tá? Então, também uma família constituída, né, como toda família negra, o intervalo, o espaço de tempo entre um filho e o outro, sempre foi ali em torno de 1 ano, né? Entre um filho que eles tinham e o outro que vinha em seguida, né? Os períodos mais longos foi ali digamos, nos 2 últimos, né? Que então não foi um intervalo de 1 ano, foi um intervalo de 2 e outro intervalo de 3 anos, né? Felizmente, né, somos os 6 vivos, 6 filhos, cada qual, na realidade, já casados, constituíram família, né? Então, meu irmão mais velho tem uma família de 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, sendo que a gente diz meninos, né, e meninas, mas já são adultos, né? Já teve a felicidade aí de estar com um casal de filhos também casados, onde, na realidade, cada casal ele tem uma neta, né? Então, ele está com 2 netas, uma do filho e outro da filha, né? São todos, felizmente também, todos os 4 formados, todos têm curso superior, né? Uma delas, que é a mais velha, é engenheira ambiental sanitarista, outra, na realidade, se formou no curso de Relações Humanas, né? Que trabalha com RH, enfim, né? Estão todos formados, estão bem encaminhados. Eu, na verdade, como segunda, então, tenho um casal de filhos, ambos estão em casa ainda, não estão casados, né? Mas tenho uma filha que já se formou, então, em Direito, é advogada, já atua há 8 anos. Meu filho mais velho é uma briga, mas está agora prestes a se formar em Educação Física. Tá? O meu irmão, abaixo de mim, então, tem 2 filhas. Uma se formou em odonto, atua como dentista há 4 anos. A outra, que é a caçula, e aí, no caso, é a caçula, né, dessa geração toda, iniciou, então, agora nesse ano, na Universidade Federal de Santa Catarina, o curso de Arquitetura e Urbanismo. Tenho a minha irmã Rita, que, então, tem, na verdade, 3, sendo que 2 rapazes e uma menina, né? A menina também já está casada, tem um casal de filhos, é formada bacharel em Educação Física, formada também em moda e estilo, é modelo, né? Foi modelo durante muito tempo, inclusive da revista Raça Brasil, né? Começou como modelo fotográfico, hoje atua nas passarelas, né? Mas está mais contida agora depois do casamento, então representa uma marca da cidade, que é a Lança Perfume, ela é a modelo número 1 deles, foi Miss Criciúma, foi Miss Ilhas, né? E continua aí. E os 2 garotos, então, um está se formando no Direito, que é o caçula, o Alisson, que é o do meio, vamos dizer assim, o irmão sanduíche, né, como se diz, está se formando, então, em Ciências da Computação. E aí tem a Genoveva, que, na verdade, também tem 3 filhos, só também 2 meninos e uma menina, né? O filho dela mais velho tem um espectro autista leve, né? Então não conseguiu se adaptar à escola. A filha do meio, que é a menina, teve a oportunidade, inclusive, de fazer uma ação aí junto com o Mabsu, é advogada, né? A Magda, e tem o Marlon, que então é cantador de rap. Esse é o que ele gosta, né, de fazer, que esse é o caçula. E o meu irmão, então, que é o caçula dos 6, também casado, tem um único filho. Esse um filho, na realidade, foi levado para os Estados Unidos por ser jogador de basquetebol, né? Teve a oportunidade, né, enquanto atuando na Liga de Basquete,
foi vencedor de um campeonato lá nos Estados Unidos. Com isso, teve, então, direito assegurado para uma bolsa de estudos e cursa, então, a universidade dele lá nos Estados Unidos, né? Então, esses são os meus irmãos. Nós tivemos, felizmente, uma infância muito boa mesmo, né? Tivemos uma família muito bem estruturada, né? Os nossos pais, na realidade, primaram sempre, em primeiro lugar, pela educação, né? Minha mãe era professora, né? Quando do casamento com meu pai, na realidade, ele era um mineiro, trabalhava nas minas de carvão, tinha somente até a 4ª série primária, na época, mas por incentivo da minha mãe, ele retomou os estudos, né? Mesmo ainda trabalhando na mineração, e chegou um dado momento em que ele, na verdade, alcançou, então, a sua formação como técnico, né, em contabilidade, na Escola Técnica de Comércio, e depois ele deu sequência nos estudos, fez uma graduação e passou a ser, inclusive, professor também, mesmo porque é característica da mineração, os mineiros se aposentam, né, com um tempo mais curto de trabalho, em virtude, né, dos perigos da profissão. E aí lembro-me bem que quando eu já estava na 6ª série, meu pai já era meu professor, né? Já estava sendo meu professor. Tivemos, inclusive, a oportunidade de sermos colegas de sala de aula enquanto na graduação, em uma disciplina, né? Depois ele fez especialização, então, em administração escolar e veio a ser, então, a pessoa escolhida para estar trabalhando dentro do município de Criciúma como gestor de uma escola técnica, né? Uma escola de ensino, digamos assim, de 2º grau, mas profissionalizante, e que onde ele teria, então, como missão a escolha de um terreno onde construir essa escola, e essa escola era da Fundação Catarinense. E, na época, eram chamados CIS, Centro Interescolar de 2º Grau. E não era privilégio ter um polo somente em Criciúma. Tinha polo em várias cidades do estado de Santa Catarina, desde Joinville, Blumenau, a Lages, né? Tinha Chapecó, certo? Eram unidades espalhadas para atender justamente os alunos do 2º grau e que, porventura, gostariam de cursar um curso técnico. Então, o formato era alunos da rede pública, que estudavam numa escola pública, e 2 vezes ou 3 vezes por semana, de acordo com o técnico que eles gostariam de fazer, eles frequentariam essas escolas para fazer o curso técnico, né? Desde que década existem essas escolas? Que interessante. Essas escolas, elas existem ali da década de finalzinho de 80 e vem seguindo, né? Então, hoje, eles são chamados de SEDUPs, antes eram CIS, né? Certo. Então, ele escolheu o terreno e a gente acompanhou. Eu sempre digo que o CIS, hoje chamado SEDUP, faz parte da nossa vida, porque a gente viu cada tijolinho sendo posto, a construção da escola, a chegada do maquinário, né? Ou seja, a montagem da escola em si, os primeiros professores, os primeiros funcionários, né? Então, daí continua a escola. A minha mãe, na realidade, além de professora, né? Ela foi professora de português e literatura, ela foi a primeira diretora concursada negra do estado de Santa Catarina. Ela era natural de Tubarão, veio, na realidade, assumir uma escola do município de Criciúma, e foi onde, né, um pouco antes disso, ela e o meu pai já haviam se conhecido, já namoravam, acabaram casando. Pois é, vamos lá. Eu quero ir mais atrás. Porque assim, ó, achei essa história linda, né? Uhum. E dá para perceber também que a educação tem papel fundamental na vida de todos Muito. vocês. E aí eu queria saber se tu conhecesse teus avós, se por acaso tu conhecesse teus avós, se eles eram de Criciúma.
E depois eu quero saber mais algumas coisas ainda de lá, bem do passado. Bem do passado. Então, tá. Bom, os meus avós maternos, do meu avô, eu tenho vaga lembrança, muito vaga, que o meu avô materno, ele faleceu, eu ainda era pequena, na verdade, né? Mas a minha avó, que ficou viúva, ela, na verdade, por incrível que pareça, ela faleceu anos depois da morte da minha mãe. Então, foi uma pessoa que eu sempre tive ela muito presente, né? E aí, o que acontece? A minha mãe é natural da cidade de Tubarão, cidade vizinha ao município de Criciúma. A minha avó materna e o meu avô, eles lá atrás, eles já sabiam que uma das formas de mudar um pouco aquela realidade que era vivenciada por eles enquanto pessoas negras seria por intermédio da educação e formação para os filhos. Então, a minha mãe, ela era de uma família constituída por 16 filhos. Foram 16 filhos que a minha avó teve, né? Sendo que, na realidade, 2 faleceram na infância, mas os outros prosseguiram. E desses 16 filhos, 13 mulheres e 3 homens. Bom, a minha avó, ela era cozinheira oficial da Companhia Siderúrgica Nacional, em Tubarão. E o meu avô, ele também era empregado da siderúrgica, porém ele era o maquinista do trem, porque com o advento da exploração do carvão, então o carvão era explorado nas minas em Criciúma, eram transportados pelo trem até o Lavador de Capivari, que é uma cidade vizinha a Tubarão, onde ali, então, eles faziam um aproveitamento do carvão para geração de energia, e grande parte desse carvão também era embarcado no porto de Imbituba e levado para a sede no Rio de Janeiro. Então, era esse o contexto. E a minha avó, então, ela foi, e por coincidência, meu nome é o nome dela, né? Ela era minha madrinha, né? Eu era a neta mais velha. Então, ela sempre contava para nós que ela frequentou a escola, mas ela foi à escola por um mês, mais ou menos. Porque o que aconteceu? Quando ela chegou em casa e disse para a minha bisavó que ela já sabia escrever o próprio nome, a minha bisavó ficou muito feliz e disse para ela, então tá bom, agora tu já sabe escrever o teu nome, tu para a escola não vais mais, porque tu precisas auxiliar em casa, que era comum das crianças, né, das meninas negras da época, estarem servindo de babá, né, ou limpando a casa de outras pessoas para ter um certo rendimento de auxiliar em casa. Aí ela sempre nos contava que ela chorou muito, mas para a escola ela não voltou mais. Só que ela desenvolveu um gosto enorme pela leitura. Então, isso fez com que eu, né, na minha concepção, penso, que fez com que abrisse um leque na cabeça dela em poder estar verificando que a educação faria grande diferença na vida daqueles filhos. Então, todos estudavam, né? E aí, a minha mãe era a mais velha, logo em seguida tinha uma tia, que 1 ano depois, né, da minha mãe, e elas estudaram durante um período na escola pública, e quando atingiram uma determinada idade, a minha avó e meu avô se preocuparam em levá-las justamente para um colégio de freiras que tinha em Tubarão, que é o Colégio São José de Tubarão. Por quê? Porque lá era a escola que oferecia o curso normal, que era a formação para professores, na época. E aí, como manter essas 2 filhas nessa escola? O que eles fizeram? Uma estudava no período da manhã, a outra no período da tarde. Então, enquanto uma estava na escola, a outra estava fazendo ou trabalhando em casa, ou trabalhando em casa de pessoas, né? Elas também, costumeiramente, lavavam roupa na beira do Rio Tubarão, né? Como lavadeiras, e
Isso também fazia com que houvesse o aproveitamento, inclusive, do calçado, porque havia exigência de um tipo de calçado para poder chegar e entrar na escola e assistir a aula. Aí, então, a minha mãe também contava que quando ela saía do colégio, ela sentava na pracinha, em frente à Caixa Econômica em Tubarão, que até hoje está ali, que é próximo ao Colégio São José. Nesse inteirinho, a minha tia chegava, elas trocavam calçada, a minha tia ia para o colégio e ela, então, ia para casa, né? E quando, então, inclusive, houve aí uma coincidência, porque o meu avô era de 17 de janeiro, e aí ele estava na nossa casa aqui em Criciúma, porque veio acompanhar minha mãe, verificar, porque ele era uma pessoa assim muito, segundo as histórias, ele gostava muito de passear e está muito próximo, né? E ele também, enquanto a minha mãe não casou, era moça, ele levava elas aos bailes, ele tinha aquela mania, muitas vezes, de apresentá-las como irmã, e não como filhas. Então, daí tira como é que era, né? Aí ele veio e ela contava sempre que ele torceu muito, mas muito, porque ela começou a sentir as dores, né? Torcer muito para que eu nascesse no dia 17, mas eu nasci só no dia 18 de janeiro, um dia depois, né? Então, eu tenho vaga lembrança do meu avô, mas a minha avó não, sempre ali muito presente, e aí com, né, a perda do meu avô, o meu avô faleceu, ela já era uma pessoa assim que ela tinha, como é que eu vou dizer? Ela tinha uma autoridade, uma presença muito forte, marcante no seio familiar, né? No grupo familiar. O meu avô, ele era mais, vamos dizer assim, mais solto, né? Mais livre, ele não se preocupava com algumas coisas, né? E a minha avó já era muito mais ali, né? Aquela característica que eu digo sempre de mulher negra, de mulher descendente de africanos, né? Porque dentro da escala da África, da África, a gente verifica que as mulheres, né, é que tem o maior domínio. Então, a partir da morte dele, evidentemente que essa responsabilidade aumentou ainda mais, mas sempre com um único foco: as minhas filhas vão estudar. Então, quer dizer, quando meu avô faleceu, minha mãe já era formada, minha mãe já tinha feito concurso público. No mesmo ano que ela fez o concurso público para a direção, a minha tia fez para secretária de escola. Ambas vieram para Criciúma, ambas casaram com mineiro, né? E moraram em Criciúma. E aí, dentro desse contexto, tinha as outras irmãs, o que elas fizeram? Elas começaram a custear os estudos das irmãs mais moças. Então, como elas eram casadas, na casa da minha mãe sempre tinha 2 irmãs e na casa da minha tia mais 2, que auxiliavam na nossa formação e criação, e a minha mãe e a minha tia custeavam os estudos delas em Criciúma. Então, elas também foram estudando em colégio de freiras, foram se tornando professoras normalistas, e aí o contexto é que a grande parte das mulheres da minha família são professoras, né? Os rapazes, um faleceu ainda muito jovem, com 18 anos, o do meio se formou em odontologia, né? Isso do lado da minha avó, e o mais velho, ele estava seguindo a carreira militar, mas infartou, né? Infelizmente, também faleceu aos 40 anos, bastante jovem. E até hoje o que tem são mulheres, mulheres e mulheres, né? Bom, do lado do meu pai, o que acontece? Então, os meus avós paternos também eram de uma região próxima a Tubarão, moravam em Braço do Norte. Só que, com o advento, né, da mineração e a oferta de trabalho, eles, então, se deslocam para Criciúma, devido à oportunidade de emprego. Nesse período, meu pai ainda era muito pequeno, veio meu avô com toda a família, foi contratado, então, por uma empresa carbonífera, começou a trabalhar na mineração. A minha avó, nesse caso, a minha avó paterna, ela foi 11 filhos, tá? E sendo
que na época era muito comum as mulheres de mineiros trabalharem na escolha do carvão, separando do rejeito, né? E os filhos pequenos também trabalhavam. Então, meu pai, na verdade, ele começou a trabalhar na escolha de carvão aos 9 anos de idade. Ele e Nossa a irmã mais velha. Só que meu pai, ainda contudo... Isso não teve consequências na saúde dele depois? Felizmente, não. Olha só, né? Que bom. Só que nesse contexto todo, o que foi que aconteceu? Meu pai também trabalhou como carregador de mala, engraxate, carregador de compras, né? À medida que ele foi ficando maior, depois ele era carregador de almoço, tinha os marmiteiros, que eram os meninos que levavam as marmitas, entregavam em um determinado local, onde um carro, né, um caminhão da mina vinha, pegava essas marmitas e levava até a boca de mina, que era o almoço, a refeição dos mineiros, né? E quando perguntas assim se não teve consequências, aí eu estou aqui também pensando no seguinte: ele quando ele atingiu a maioridade, que ele foi contratado pela mineração, ele foi direto para a ferraria. Então, ele trabalhou na mina, mas como ferreiro, Certo. sabe? Baixar a mina mesmo era só em última necessidade, quando havia algumas situações que eles tinham que baixar e auxiliar os outros colegas. Talvez por isso, né, aquelas questões das doenças pulmonares não tenha atingido ele. Ficou né? protegido. Ficou mais protegido. Né? E o que me chama muita atenção, porque agora a gente está conversando, e outro dia eu também tive que relatar alguma coisa a respeito da vida dele, e aí eu comecei a lembrar que os primeiros povos, na realidade, a dominar, né, a forja dos metais foram justamente os povos africanos. Com certeza. Né? Sim. E o meu pai, ele tinha esse título de ferreiro, ele fazia coisas incríveis. E aí eu comecei a lembrar do seguinte: a minha bisavó paterna, ela chegou a ser uma remanescente escrava. A minha bisavó materna, ela veio de uma colônia francesa da África. Né? Então, e o meu avô, ele sempre dizia que a minha avó a minha tataravó era uma legítima africana. E o tataravô também. Então, não sei se ele talvez já não tinha uma pegada deles terem aprendido algumas coisas, né? Com certeza. Porque não existia escola para ferreiro. E o meu pai era um ferreiro de mão cheia. O que eu achei interessante é que a tua família contava essas histórias, né? Para que vocês pudessem passar para os seus filhos e netos. Isso que eu gostaria de saber. Porque tem uma grande variedade de profissões na família de vocês, isso eu também fico analisando. Primeiro, eu queria saber de onde tinha saído essa resistência e perceber como a educação foi visualizada com vocês como elemento principal para poderem ascender socialmente. E aí já consegui encontrar isso quando tu relatasse a história da avó. E de onde veio essa visão de que pessoas negras podiam ter profissões diferentes que não professora e que não em relação aos homens militares? Porque tu contasse de um que foi para a área da odontologia. Exato. Então, o que fez dele verificar essa possibilidade de fugir dessa profissão que era tradicional para mulheres negras e para homens negros? O que tu acha, né? Porque certeza, de repente, não vai ter. Mas o que tu acha que teve influência para que tanto lá as pessoas que te antecederam, né, quanto agora os sobrinhos e filhos fossem para profissões diferentes? Eu acredito que, assim, esse meu tio que já foi para odonto, eu acho que a descoberta dele em perceber que ele podia ser um dentista em virtude de que tanto ele quanto o irmão mais velho, eles não tiveram esse contato direto com a mineração. Né? O meu avô era maquinista de trem, ponto. Mas eles tiveram a possibilidade, por exemplo, de servir o exército.
E lá, provavelmente, eles verificaram outras possibilidades. E também, assim, né, Rosemar, como eles, por exemplo, o meu tio, que estava seguindo a carreira militar, ele era o terceiro da prova. Então, quem passou mais trabalho foram as duas primeiras. Né? E aí tu também pensa, eu fico analisando assim, o que é ter 3 meninos no meio de 10 mulheres? O outro que foi para o odonto, na verdade, ele era o sexto da prole. E o que faleceu muito cedo, ele era o antepenúltimo. Então, muitas mulheres, né? Muitas mulheres. E elas todas estudando e também vendo outras possibilidades. Então, eu imagino quanto também não falavam, né? E o quanto isso fez despertar. Esses já não foram. Por outro lado, quando eu olho a geração atual, porque, veja bem, professores, no meu caso, onde nós somos em 6, nós temos 3 que são professores. Sou eu, a minha irmã e o meu irmão caçula. Os outros 3 não são. Seguiram outras profissões, viram outras possibilidades. E eu ainda costumo dizer que eu sou professora, porque eu tive que buscar uma outra rota para mim, né? Porque com a formação de química industrial eu não consegui ir para a indústria. E agora a gente precisa sobreviver, a gente precisa trabalhar, né? E aí o que me surgiu, na verdade, foi um concurso justamente para atuar nessas escolas profissionalizantes, precisavam de alguém formado em engenharia química ou química industrial, em virtude das disciplinas técnicas do curso técnico em química. E aí eu consegui entrar nesse caminho. Mas veja, eu também já fui fazer química industrial porque eu não queria ser professora. Essa é a grande verdade. E o porquê que eu não queria? Não é porque eu desmereça essa profissão, não, muito pelo contrário. Eu acho que é uma das mais importantes, mas era em virtude justamente de ver o trabalho das minhas tias, o trabalho da minha mãe, o desgaste que era carregar trabalho para casa, estar se preocupando o tempo todo, vamos dizer assim, com aqueles filhos que não eram seus, sacrificando férias e tudo mais. Eu não quero isso para minha vida, Deus o livre. Né? Então, talvez também, hoje eu olho para os meus sobrinhos e sobrinhas e verifico, eles não quiseram também ser professores. Em compensação, a mais velha, apesar de ser formada, né, em engenharia ambiental e sanitarista, passou em vários concursos, assumiu, inclusive, e de repente ela descobriu que não era aquilo que ela queria atuar em sala de aula. Então, foi em processo inverso. Então, assim, eu penso que em verificar que existem outras possibilidades e também em virtude da própria formação e informação, né, trazida pelos nossos pais, de que era possível a gente ocupar os espaços que nós sonhássemos e quiséssemos, porque éramos todos, né, vamos dizer assim, com igualdade de oportunidades, né, que nós poderíamos ser aquilo que quiséssemos ser, que fez com que se sonhasse, e para muitos parece ser, digamos assim, além, não, se sonhasse dentro das possibilidades existentes. O que a gente não contaria, na verdade, é com as podas que vão existindo no meio do caminho, né? E aí nós sabemos perfeitamente que tem a ver justamente em virtude do quê? Do segmento racial, né? E que dizem que os direitos são iguais para todos, mas nós não sabemos muito bem que não é assim que a coisa funciona. Né? Então, a gente continua fazendo também esse discurso para as novas gerações. Você pode, você vai e você vai conseguir. Mas a gente também sabe quais são as dificuldades e barreiras que vão enfrentar pelo caminho. Mas o que eu começo a perceber que tem uma grande diferença hoje em dia? Por exemplo, essa minha sobrinha que se formou em odonto, mulher negra,
num espaço como o nosso, que é daqui da região sul, Criciúma, principalmente. A gente já sabia das dificuldades que ela iria enfrentar, mas a gente também não mediu esforços enquanto família, que aí isso é algo que foi deixado para nós, e a gente tem isso como um grande legado, de nos organizarmos de tal maneira a ponto de auxiliar, inclusive, no espaço que ela iria ocupar enquanto, né, profissional da odontologia. Então, ela ocupa, na realidade, o consultório dela, digamos assim, é um dos edifícios mais cobiçados da cidade, onde muita gente desacredita até que é possível ela estar lá, mas é lá que ela está saindo muito bem, né? É no Metropolitan, se tu for pesquisar, é um prédio novo, é um lugar que, meu Deus, só, né? Mas a gente conseguiu, a gente se organizou enquanto família para esse fim. E é isso que a gente faz com todos os nossos. Precisa, vamos dizer, quem consegue chegar até determinado ponto que possa auxiliar para ele chegar ali. A gente vai fazendo, vai trilhando. Mas, como tu bem vistes, né, a Magda, por exemplo, esteve com vocês aí uma questão aí do Mabsu, onde ela colocou o processo dela, inclusive até de ter participado de um concurso público, e quando viram o sobrenome dela, cortaram. Por quê? Porque esse sobrenome aqui, ele pesa. Nossa cidade ainda é muito provinciana. Então, tem momentos que eles também, apesar desse sobrenome, de repente, abrir portas, há momentos que as portas também se fecham. Então, a gente tem que estar toda a vida assim, de olho num, no outro, as gerações vão vindo, e a gente vai cuidando, vai mostrando, por quê? Porque a gente já teve esse aprendizado lá atrás, em que os nossos pais nos diziam, tu vai encontrar dificuldade nesse aspecto que está aqui, mas eu estou deixando um caminho aberto. Você tem que seguir de acordo, né, com aquilo que vai te proporcionar ou um alargamento do caminho, ou vai se encerrar. E aí a gente está mantendo esse caminho e trazendo os nossos que estão vindo. E assim a gente vai caminhando, né? Então, é dessa forma. Então, assim, te ouvindo falar, Normélia, eu também não pretendia ser professora, né? Essa é uma das coincidências, nós somos bacharéis, então eu sou bacharel em arquitetura, também dizia que não ia ser professora, não ia ser professora porque eu ia com a minha mãe para a sala de aula, e aí depois eu quero que tu conte um pouco da tua infância, que tu passasse por esses momentos também, né? E desde criança eu já desenhava as plantas e desenhava móveis, então era essa a tendência, mas depois tendo filhos e indo para o campo da arquitetura e urbanismo, onde não existem arquitetos e urbanistas negros aqui, precisando sobreviver e sustentar os filhos, para que pudesse ter uma condição social razoável e para que também tivesse uma previdência social, eu acabei indo para a área docente, né? E aí eu acho que a gente jura que não vai ser professor, mas instintivamente, a partir da nossa convivência, né, com a nossa mãe e com os nossos familiares, são heranças também, são legados também, a gente acaba indo por esse caminho. Exato. E aí eu queria que tu contasse um pouco sobre a tua infância, sobre a tua condição social. Eu já percebi, né, pelo que tu contasse, e que também a gente costuma fazer isso, os que vão subindo, e aí tem aquele provérbio que a gente diz também, quem sobe puxa o outro. Exato. Puxar o outro é promover e apoiar também financeiramente. Então, eu queria que tu contasse um pouco sobre a tua realidade da infância, a realidade financeira também, mas também da realidade da cidade, das pessoas negras da cidade. Como é que elas se vivem, como elas se estruturam, de forma geral, em que condição social elas estão, para quem estiver nos escutando, né, e que não é da cidade de Criciúma, conheça um pouco da realidade, especialmente da tua infância. Se tu quiser, tu pode falar um pouquinho atualmente também. Mas na década, né, em que tu fosse estudando,
como é que as coisas aconteciam, se tu estudasse em escola pública ou escola particular, que nos Perfeito. contasse um pouco, que depois eu vou perguntar como é que tu foi parar no movimento negro, depois nós vamos dar um pulinho. Mas Certo. por hora é que tu me conte um pouco da tua infância, tá bom? Bom, eu costumo dizer que eu fui muito privilegiada, muito privilegiada. A minha infância foi uma infância muito rica em termos de educação, de formação, né? E assim, gozávamos de uma vida economicamente muito boa, mesmo porque era um período em que a profissão de professor era extremamente valorizada, né? Então, eu sempre digo que eu vivi num lar onde a nossa condição financeira era de classe média alta. Isso tudo por quê? Porque além de ter a mãe como professora, uma profissão valorizada, né, ganhava bem, o meu pai, muito embora sendo mineiro, a mineração também pagava bem. Essa é a grande verdade. Então, tive uma infância muito tranquila, assim, de ter mesmo, não, nunca nos faltou nada. Os melhores brinquedos, eu lembro, na rua onde nós morávamos, eram os nossos, né? Por que os melhores brinquedos? Primeiro, porque a própria mineração também trazia do Rio de Janeiro já brinquedos que eram, na realidade, adquiridos pelos mineradores já para dar de presente de Natal, Páscoa, sempre tinha alguma coisa. As cestas, né? E, por outro lado, tinha minha mãe como professora, a minha avó como sendo também funcionária da siderúrgica nacional. O que acontecia? Também tinha acesso a uma série digamos assim, de regalias, inclusive acesso a determinados produtos, né, em termos de calçado, roupas, que uma família normal, né, vamos dizer assim, da região, não teria. Eu lembro-me bem assim que essa questão até de organização de mesas, de talheres, de copos, o que é servir um banquete, o que é servir um almoço diário, a mesa, como era posta, como é até hoje, são hábitos nossos. Tudo isso a gente aprendeu, por quê? Porque a minha avó, ela foi uma pessoa que ela cozinhou para 3 presidentes de república. Então, tu imagina só, né? Hoje eles Diz falam o nome da avó. Normélia. Sim, claro, é o mesmo nome. Falou, então tá. Então, a gente aprendeu muita coisa. A gente teve acesso a milhares de coisas. Uma infância muito rica, no sentido que nós não tínhamos casa de praia, mas quando chegava mês de janeiro, nós passávamos as férias na casa da minha avó Normélia, em Tubarão, né? E nós íamos para a Vila dos Engenheiros, que, vamos dizer, depois era chamada Casa de Hóspedes, e ali a gente teve acesso a telefone, a gente teve acesso a uma série de coisas. Eram artes que a gente fazia quando criança, mas ia fazendo algumas descobertas. E lembro-me bem, teve uma vez, eu não sei ao certo qual era a autoridade que estava nessa casa de hóspedes, e nós estávamos por lá e ele pediu para minha avó para nos trazer até ele e perguntou para cada um quais eram os nomes e perguntou se nós estudávamos, todo mundo. Não, a gente estuda, tal, a gente está de férias. E aí eu lembro que ele virou para minha avó e disse assim, dona Normélia, a senhora está fazendo o caminho muito certo. Porque ele ficou muito admirado em perceber que estava ali 5 negrinhos, né, crianças, e que todos frequentavam a escola. Né? Então, daí tu tiras. Porém, dentro da minha cidade, o que acontecia? Aqueles que eram filhos de mineiro, para a época da minha infância, e no bairro onde eu morava, que era chamada Vila Operária, certo? A Operária Velha,
A grande maioria ali eram filhos de mineiros, eram pessoas negras, mas o meu bairro, essa Operária Velha, ele tinha uma característica muito incrível, porque eram mineiros negros, mas casados com mulheres negras que também tinham uma profissão. A maioria delas ou eram professoras, ou eram, na realidade, como é que eu vou te dizer, lavadeiras, né? Querendo ou não, era uma profissão, certo? Engomadeiras, certo? Costureiras, e que também tinham já como alvo a educação dos filhos. Então, nesse mesmo bairro, existia uma escola de formação infantil, certo? Que era Oswaldo Pinto da Veiga, e que ela foi montada pela siderúrgica, aliás, pela mineração, justamente para atender a formação, a educação infantil das crianças, certo? Dos filhos dos mineiros. E nós frequentávamos essa escola. Tá? E aí, nessa escola, tinha meio a meio, crianças negras e brancas. Né? Então, ali não tinha, vamos dizer assim, não existia, a gente não percebia manifestações de racismo. As crianças eram atendidas, inclusive, era uma escola regida por freiras, a nossa educação infantil foi ali. Quando terminamos, então, a formação... Só uma perguntinha, essas crianças brancas, descendentes de alemães, de italianos? A grande maioria, na época em que eu frequentei a escola, eram de italianos ali, Certo. sabe? Mas estudamos todos juntos, e aí, quando chegou, formou ali, agora tem que ir para a primeira série, né? Aí fomos para a escola pública, sabe? E no meu caso, e no caso dos meus irmãos, nós fomos para que escola pública? Para a escola pública em que a minha mãe era diretora. Ah, maravilha. E aí ela tinha a gente por perto. Mas estava sempre de olho em vocês. Sabe? Então, fiz o meu primário, fiz o ginasial todo na escola pública. Quando foi para fazer o ensino médio, hoje, né, dito médio, que na época era o científico, aí eu e meu irmão tivemos que, assim como os meus outros irmãos também, tivemos então que ir para uma outra escola, porque na pública não tinha. Então, fomos estudar. Eu, na verdade, fui estudar no Colégio Michel, né, que é um colégio de freiras. O meu irmão foi para o Colégio Marista, que era dos irmãos Marista. Depois o meu outro irmão veio para Oswaldo Pinto da Veiga, que é a SATIC, que era uma escola técnica, que até hoje funciona na cidade. E as outras minhas duas irmãs, uma estudou no Michel, outra estudou no Marista, né? E o meu irmão caçula também no Michel. Então, e vocês decidiam onde queriam estudar, ou a mãe de vocês ou o pai de vocês indicava qual era a melhor? A gente meio que escolheu. A gente meio que escolheu, sabe? Mas também houve aí uma lógica, né? Primeiro, no Michel, porque o Michel ficava 2 quadras depois de Joaquim Ramos, né? Que era onde a minha mãe atuava. Certo. E eu, no caso, fiquei no Colégio Michel, porque aí também eu tive a oportunidade de optar por um curso técnico. Na época eu já gostava de química, então eu fui fazer química. O meu irmão, ele ficou no Marista porque ele gostava da área humana. Lá foi ele. E depois, aí, então, a minha irmã que foi estudar no Marista, era porque ela também era atleta, e aí, como atleta, o colégio ofertou uma bolsa de estudos, aquela coisa, né? Lá foi. Então, tinha sempre alguma coisinha ali que dava uma pegada, né? E que também acabava favorecendo na questão econômica, né? No sentido de dar formação aos filhos, né? Porque imagina 6. Mas estudei em escola particular, mas assim como os meus irmãos, a gente só estudou a partir do ensino médio. Até então, sempre em escola pública. Né? Outra coisa que eu queria te perguntar. A partir do que tu me relata, eu consigo perceber que existe sempre uma firmeza nas decisões, ao longo de toda a história, e objetivos bem claros, né, para vocês enquanto família. O que
tu acredita que justifica essas posições? Foi a questão da religiosidade ou foi a questão de repente, existirem grupos ou clubes sociais em que eles se reuniam e definiam estratégias para a sobrevivência? Ou existe ainda uma outra justificativa? Das decisões tomadas. Pelos teus pais e por vocês enquanto família, né? Pais e filhos. Agora tu me deu uma pegada. Existia uma religião? Você seguia alguma religião? Na verdade, assim, eu até depois, já de adulta, é que tive acesso a algumas informações, porque uma das coisas que eu sempre digo, que é uma característica muito forte também, nessa questão do núcleo familiar negro, né? De que algumas coisas a gente só descobre depois de velha, vamos dizer assim, né? Porque qual é a característica que eu observo? É que muitas coisas não são ditas. E hoje eu entendo por que não eram ditas. Hoje eu entendo. Por exemplo, tanto a minha avó materna quanto paterna, extremamente religiosas, voltadas ao catolicismo. A minha avó materna, mais ainda. A minha avó paterna, ela era católica, ela acreditava num Deus, tal, mas ela era uma benzedeira, certo? E eu nunca ouvi a minha avó paterna dizer que ela era um bandista, espírita, ou do candomblé, ou isso aqui. Não. Mas ela sabia que tudo isso tomava parte. Por quê? Porque as irmãs dela eram, as minhas tias-avós, vamos dizer assim. Tinha um bandista, tinha espírita, tinha... elas diziam saravá, tinha do candomblé, certo? Só que isso não veio conosco, sabe? O que veio conosco? Sempre teve muito presente a questão do catolicismo, ok? Por outro lado, o meu avô materno, hoje eu sei, que ele era um bandista, e eu não sabia. Que é o que explica, por exemplo, o fato de eu ter primas que são da Umbanda. Olha que interessante. E a minha avó materna, a irmã dela foi uma pessoa fortíssima aí no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, era dona de um centro gigante, que aí eu não sei se determinar se era Umbanda, se era Candomblé, tá? Aqui a gente tem muito batuque. Pode ser batuque também. Mas ela era muito conhecida. Eu lembro que quando ela morreu, a Grande Porto Alegre parou. Qual era o nome dela? Maria Picurra, eles chamavam. Tá? Então, assim, mas tudo isso a gente foi depois de muitos anos ficar sabendo. Mas tinha algo que aí, de repente, quando eu olho para o meu núcleo familiar, meu pai, minha mãe, né, os meus irmãos, o que pode ter sido determinante para esses posicionamentos? Eu ainda não posso dizer que está desvinculado dessa questão da formação religiosa, né? Porque, querendo ou não, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, né, o Batuque, enfim, todos esses segmentos religiosos, eles resistiram. São formas de resistências até hoje. Não, né? e eles têm também esse elemento da partilha. Exato. Tem a ligação com a religiosidade. Né? Sempre se compartilha tudo aquilo que se recebe. Exatamente. Mas também eu tenho que ter, eu acredito que tem uma grande influência com relação à leitura que eles faziam de que, enquanto pessoas negras, eles tinham que ter coesão.
eles tinham que estar muito juntos. E isso já começa a fazer o quê? O movimento. Né? É o movimento. Eu tenho uma das tias mais velhas, aí, irmãs da minha mãe, que todas as vezes que eu sento para conversar com ela, ela diz: tua mãe, ela era muito inteligente. A tua mãe escrevia crônicas que mexia com os grandões das cidades. A tua mãe, desde muito novinha, ela combatia o racismo. Então, isso é movimento. Né? Porque aí o que acontece? Todas aquelas. A minha tia sempre dizia: o pessoal, enquanto da nossa mocidade, todo mundo queria estar próximo dela, para ouvir o que ela tinha para dizer. E uma coisa muito interessante que eu acho até, inclusive até hoje, que a minha tia contava, a tua mãe, ela era tão incrível, ela dizia assim, que a tua mãe, por claro, né, ocupar uma determinada posição, já tem um dinheiro, a minha mãe mandava buscar as coisas de São Paulo, no Rio, para ela usar em Tubarão. E isso eu lembro, ainda quando moça, a minha mãe tinha um sapateiro próprio para ela, que era o que forrava os calçados dela. Ela jamais saía de casa com uma carteira de uma cor e o calçado de outra. Já fiquei louca para ver as fotos. Entendeu? Tu procura. Então, daí, isso tudo o quê? Move. Que as pessoas ficam observando. Não, se pode, se consegue, eu também. Eu também vou conseguir. Vou conseguir. E ela tinha muito disso, sabe? De buscar. De buscar, de querer as pessoas próximas, para entender por que não estavam juntos, por que o movimento não existia para esse fim. Né? Então, é isso. Tá. E agora uma pergunta que tu falasse há pouco, né? Sobre racismo. Que idade tu tinhas e em que situação tu descobrisse que o racismo existia? Nossa. Eu não iria classificar como racismo no período que me ocorreu, né? Evidente. Mas quando eu estava era inocente, a gente não conseguia lida, perceber que era isso. mas quando eu te falei ali da formação na educação infantil e a ida para a escola pública, ali eu já comecei a sentir que tinha alguma coisa diferente. Por quê? Porque lá na educação infantil, como todo mundo era filho de mineiro, ninguém se via como negro ou não negro, sabe? Eram crianças, filhos de mineiro. Aí, quando eu fui estudar na escola pública, aí eu lembro que começou os xingamentos, mas que eu não sabia o que era. Tipo, cabelo de bombril. Eu ficava, ué. Né? E, claro, que de acordo com o tom e a maneira como olhava, sabia que era comigo e sabia que era algo que não estava... Mas o que não tem? O que está acontecendo? Aí começa a questão do espelho que revela, né? Aí comecei a observar, mas eu não uso meu cabelo como as minhas amiguinhas usam. Eu vivia sempre de trança, cabelo toda a vida trançado. Então, ali eu comecei a ter a percepção que não era uma imagem que agradava as pessoas. Então, eu tinha o quê? Eu fui para a primeira série do primário com 6 anos. Né? Mas eu lembro bem disso. Outra coisa que me chamava muita atenção era porque, na época em que eu fiz o primário, na escola pública, as carteiras eram de dupla. Eram carteiras onde sentavam 2 crianças. Não sei se chegou a pegar, provavelmente sim, não, sim. Né? Era em dupla também, na minha E as meninas não negras, elas se recusavam a sentar do meu lado. E, por incrível que pareça, faz aí cerca... Agora até me fez lembrar uma cena muito incrível. Fazem mais ou menos aí uns 10, 12 anos atrás, eu, como gestora do colégio, né, de aplicação, hoje o Colégio Unesc, teve uma formatura em que eu estava nessa formatura, evidente, como gestora, e tinha um
um moço, né? Vamos dizer um moço, mas um senhor, porque é da minha idade, que desde o momento que a gente começou a fazer o cerimonial de formatura, ele ficava me olhando o tempo inteirinho. Mas teve uma aluna, dias antes da formatura, ela disse assim para mim, professora Normélia, o meu tio ele está muito feliz, porque ele disse que vem a minha formatura, porque ele quer te ver de novo, que faz muitos anos que ele não te vê. Mas eu nem imaginava quem era o tio. E, cara, toda a vida me olhando, e aquilo estava me dando uma angústia, aquela situação de tu te sentires meio mal, sabe? Saímos do ambiente da colação, fomos para o clube, para o local onde ia ter a janta, e ele o tempo todo, meu Deus, que coisa! Até que deu a deixa, a menina trouxe ele até a mesa onde eu estava. Professora, esse é o meu tio, queria te ver. Aí ele olhou para mim, ele se conteve, porque eu fiquei parado olhando, eu disse, meu Deus, é aquele que estava me olhando o tempo inteiro. E a minha filha estava junto na formatura. E ela mesma também tinha notado. Até que chegou um ponto, ele disse, eu estou muita vontade de te abraçar, mas eu preciso primeiro, né, me apresentar. Aí ele se apresentou e ficava me olhando assim o tempo todo. Eu disse, tá. Aí ele, tu não lembras de mim, né? Eu disse, olha, eu lamento, mas não. Ele disse, eu sou aquele garotinho que sentava sempre do teu lado, desde o primeiro ano até o quarto ano primário. Tu acredita que na hora eu cheguei a chorar? Nossa. Mas olha como é forte e como às vezes a gente quer esquecer algumas coisas, porque em momento algum eu lembrei das afeições dele. Por quê? Porque ele só, na minha concepção, provavelmente enquanto criança, ele só ocupava a carteira de 12 lugares comigo, porque as outras meninas, as meninas não queriam sentar ao meu lado. Né? E, no entanto, ele veio anos depois. Ele disse, eu nunca esqueci de ti, Normélia, nunca. Olha que interessante, né? Que lindo. Então, hoje a gente começa para pensar em determinadas coisas e a gente começa a agregar. Ali é que começou a questão, né, de perceber. E, evidentemente, que ali também começa a questão de desenvolver certos mecanismos de defesa, né? Se defender dessa dor. Porque eram dores, mas, como criança, como definir isso? Não tínhamos como, né? Então... E agora eu vou trazer para o presente esse momento que tu vivesse. Porque hoje tu é uma professora, Sim. tu vive num espaço onde existem vários preconceitos, porque é gordo, porque é LGBTQIA+, porque é preto, porque enxerga pouco, porque é deficiente. Qual é a tua maneira de agir frente a esses fenômenos? De que forma tu consegue sensibilizar as pessoas? Porque, por vezes, nós temos que forçar a barra, né? E usar a lei. Mas eu acho que sempre o melhor caminho é sensibilizar primeiro. Queria saber a tua opinião a esse respeito e de que forma tu procede sendo hoje uma educadora, né, de nível superior. Bom, às vezes, né, depende, como tu bem colocaste, das circunstâncias, né? Porque a gente, como professor, a gente é pego muitas vezes de surpresa. Mesmo tendo consciência de que a gente vai enfrentar essas barreiras em sala de aula, vai enfrentar essas barreiras nos espaços onde a gente ocupa, vai enfrentar, né, com colegas de trabalho, mas a gente, às vezes, é pego de surpresa e não sabe como agir. Eu vou até te relatar um fato que me ocorreu hoje pela manhã. Eu chegando aqui na universidade, nós estamos passando aqui por um momento até um pouco desgastante, porque a gente já sabia que, né, em virtude de todos os investimentos que foram feitos na instituição, em virtude, inclusive, desse momento pandêmico, é evidente que chega uma hora que precisa dar uma enxugada também, porque, né, digamos assim, na máquina. Né? Então, a gente está passando aí por um período onde também está havendo alguns desligamentos, né, de alguns colegas, e isso, claro, que deixa a gente bastante triste. Mas nós sabemos também que é necessário,
A gente entende. E aí eu saí, fui num departamento, onde, então, o coordenador já estava sinalizando que tinha lembrancinha de Natal, tal, e como hoje é o nosso último dia, né, vamos dizer, antes do Natal, fui lá para buscar. E aí, o que ocorreu? Eu fiquei muito surpresa,